Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Eu queria só me apresentar, meu nome é Kátia Gagetti, eu sou uma especialista em gestão da qualidade e hoje a gente vai começar a falar aqui um pouco do que são problemas de qualidade, o que efetivamente são. Então, os defeitos, eles são problemas que a gente não consegue consumir ou a gente não consegue usar o produto, né? Então, quando você tem um problema em que ele fica impróprio para consumo, né? Ele tem, como nesse caso da foto aqui, uma contaminação, né? Que impede você de consumir, ou ele está totalmente fora da característica dele, né? Com uma textura diferente, ele era para estar, por exemplo, mais duro e está totalmente líquido, né? E aí você realmente fica com receio de consumir, porque ele não está na característica que ele foi desenvolvido e vendido, então aí você não consegue consumir ou você não consegue utilizar o produto, né? Usar, né, no seu processo. Às vezes você compra um material fechadinho, o produto lá é uma matéria-prima que você vai usar para fazer um bolo na casa, quando você abre por exemplo, vamos supor aqui um creme de leite, ele está todo talhado, né? Então, como é que você vai usar um leite ou um creme de leite todo talhado? Aí, efetivamente, não dá para fazer o bolo, né? Então, claramente, quando você tem essa situação que você não consegue usar, a gente chama de defeito. Então, aqui eu já posso fazer a amarração do que é um defeito e uma não conformidade. Então, todo defeito é, por si só, uma não conformidade, mas nem toda não conformidade é um defeito. Então, algumas vezes, em algumas situações, quando eu tenho uma não conformidade, principalmente se forem desvios pequenos, desvios que possam ser contornados, que você pode colocar uma ação de contenção, alguma coisa que possa mitigar aquele problema, às vezes você consegue utilizar, né, o produto, a matéria-prima, fazendo isso, né? Ou você consegue vender o produto, mesmo ele sendo não conforme. E aí, óbvio que para isso você vai ter que ter um plano de contenção, né? Não dá para também dizer, olha, eu vou autorizar o uso porque o meu chefe autorizou, o meu diretor, o meu presidente autorizou o uso. Não é só isso, né? Para que ele autorize, para que ele tome essa decisão, por exemplo, se ele for a pessoa que vai tomar, você precisa dar a ele subsídios, informações, né, planos de ação que serão feitos para conter o problema, para que ele não vá gerar nenhum dano, né, ao consumidor, ao cliente, né, para que ele não gere nenhum problema futuro, né. Então, efetivamente, aí precisa bastante de informação para uma tomada de decisão de autorizar um produto ou matéria-prima ou um serviço não conforme dele ser usado, né, de continuar o uso dele, né, tá bom? Já no caso do defeito, aí a gente já não consegue usar, como eu já disse. Então, a diferença é essa aí, tá bom? Então, como é que a gente pode identificar estes problemas, né? Eu vou trazer aqui três fontes principais, que eu acho que são as fontes que mais geram esses defeitos, esses problemas de qualidade, essas não conformidades, né, do modo geral. E aí a gente vai conseguir encaixar todas as outras fontes que porventura surgirem dentro desse. A primeira é uma fonte que vem dos insumos. O que a gente pode falar que são as matérias-primas, que podem ser os materiais de embalagem, né? Alguns ingredientes. Então, aqui é onde a gente coloca que, às vezes, a matéria-prima, o material de embalagem, algum ingrediente que você usa, né, dentro do seu processo produtivo, alguma peça de equipamento, né, que você comprou para adequar algum equipamento seu dentro da produção, ou mesmo dentro do seu escritório, né, você pode ter que substituir alguma peça do seu computador, e ela vem, de repente, com alguma falha, com alguma não conformidade, com um desvio, com um defeito, né? Então, essa é uma fonte, né? Isso é uma fonte de onde a gente pode obter
um produto, né, um material que tenha defeito ou que tenha uma não conformidade, né? A outra fonte que é bastante interessante, muito comum, é de processo, né? Então, como é isso, né? Pode ser qualquer processo. Então, pode ser um processo produtivo, né? De uma linha de produção, por exemplo. Eu posso ter uma falha, uma não conformidade, ou um defeito, né? Aí, no processo a gente vai falar mais de não conformidade do que defeitos, né? Então, num processo, a gente pode ter um processo de qualidade que não foi bem concebido. Eu posso ter um processo de desenvolvimento de produtos que não avalia, né, alguma parte importante, né, do produto pós-lançamento. Eu posso, por exemplo, ter um processo de aquisição de materiais que está com alguma falha, né, e aí isso está me gerando chegar matérias-primas ou insumos fora do padrão, fora da especificação. Então, essas são fontes, né, que a gente reconhecidas que podem trazer não conformidades para dentro da sua casa, da sua organização, né? Tá bom? E uma terceira principal fonte que eu colocaria aqui seria na parte de vendas, né? Ou comercial, se assim for melhor para você. E aí pode estar ligado, por exemplo, né, ao transporte, né? Pode estar ligado, por exemplo, à estocagem do produto, né, daquele material, certo? E pode também estar sendo gerado, por exemplo, num ponto de venda, né? Onde o consumidor já estaria ali comprando o produto. Então, efetivamente, quando a gente fala vendas comercial, eu estou falando nesse processo, desde que o produto sai da fábrica, né, ou sai daquela área de distribuição, né, do centro de distribuição, até chegar ao cliente, né? Então, nesse processo, como o transporte, pode gerar, sim, algum problema com esse produto. Vamos supor, se você carrega um produto em uma carga refrigerada, no meio do caminho, o caminhão perde a refrigeração, e aí você pode ter um dano ao produto que está sendo transportado. Pode ser também no seu processo de estocagem, né? No seu armazém, né? Alguma situação, por exemplo, um telhado, né, que está com vários furos, no dia de chuva, molha todo o material dentro do seu estoque. Isso pode gerar, sim, é uma fonte, né, de não conformidade, ou no próprio ponto de venda, né? Às vezes o produto ele fica mal estocado no ponto de venda, e aí isso acaba fomentando, né, gerar problemas, defeitos, não conformidades, né? O produto chegar na gôndola de uma característica não muito padrão, né?